Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, e começaria por felicitar o Sr. Ministro e o Governo pelo facto de ontem ter sido tornado público a retoma do sistema de empréstimos de garantia mútua para estudantes de ensino superior. Era uma medida que tinha sido interrompida e para a qual o PSD tinha sinalizado logo em junho de 2016 e que manifestamente fazia falta como complemento de apoio social e também como ajuda importante para cumprirmos as metas de qualificação dos portugueses. Nessa medida, saudar essa correção. Se podemos saudar essa correção, noutras áreas não podemos dizer o mesmo. Aliás, acho que estamos mesmo a caminhar mal. Nós verificamos uma total ausência de estratégia, que de resto é manifesta no relatório da OCDE que foi publicado e que claramente apresenta ao Governo um cartão encarnado. Se não vejamos, o relatório refere que o investimento que tem sido feito na área de ensino superior e ciência é escasso e que nessa escassez, ou nesse investimento escasso, as escolhas têm sido erradas, as cativações têm sido demasiadas e, portanto, investimos muitas vezes mal em áreas que são pouco produtivas. Por exemplo, não se compreende que o financiamento da FCT para bolsas de doutoramento não seja canalizado, por exemplo, para áreas prioritárias. É um dos pontos também que o relatório apresenta, mas também é um dos pontos que nós temos vindo a apontar ao longo do tempo, e isto é, concretamente, mau uso de dinheiros públicos, porque são apostas erradas. Não se compreendem também tantas cativações. Nós sabemos que o Sr. Ministro tem tido dificuldade em cumprir os contratos de legislatura. De resto, de novembro de 2017 até hoje, março de 2018, continuamos com valores em falta e, portanto, temos, do ponto de vista de financiamento, também um problema. Eu diria ainda, Sr. Ministro, que este relatório aponta também para fatores que o PSD foi chamando a atenção no que toca a financiamento. A OCDE remete para aquilo que o PSD foi defendendo ao longo do tempo e, sobretudo, para um modelo que chegou mesmo a apresentar, em que as mais-valias, entre outras, seriam premiar, de facto, as atividades core das diferentes instituições, incentivando naturalmente essas boas performances com alguma racionalidade e, portanto, com alguma justiça, sem deixar para trás a procura, sem deixar para trás a qualidade e adequando, de certa medida, aquilo que é a prestação de serviços e os objetivos que são garantir essa qualidade e garantir atingir essas metas, e que, efetivamente, o Governo não tem conseguido proceder. Por fim, se calhar falar na cereja no topo do bolo. Sr. Ministro, são conhecidas as diretrizes do Governo no sentido de alterar o números clausos em 2018-2019. O Sr. Ministro já disse, as universidades e os institutos politécnicos de Lisboa e Porto irão ver o agregado dos seus números clausos reduzidos em 5%, que é um corte que é extensível também, como sabemos, quer às escolas superiores de enfermagem de Lisboa e Porto, quer à Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, e cria naturalmente com isto um regime de exceção para um conjunto de instituições, portanto para 6 universidades, 9 politécnicos, poderem abrir licenciaturas com 10 vagas. O argumento que o Sr. Ministro utiliza é um argumento de fixação de mais estudantes no interior do país. E a pergunta que eu faria, Sr. Ministro, porque não consigo compreender esta medida, é como é que o Sr. Ministro garante que os alunos vão estudar para o interior? Porque quando limita vagas onde há procura e aumenta vagas onde não há procura, como é que o Sr. Ministro garante que os alunos vão para estas regiões? A segunda questão que eu coloco é, também sobre este tema, que compensação é que o Sr. Ministro estima dar às instituições que estão em perda com esta medida? Não se compreende, porque se não consegue cumprir os contratos de legislatura e ao mesmo tempo introduz uma medida destas, em que do ponto de vista de racionalidade há instituições em perda, como é que garante essa perda? Por outro lado, Sr. Ministro, dizer-lhe que apoios é que os alunos terão, além do apoio na ação social escolar, que apoios é que terão para serem deslocalizados para estas regiões? Também não está claro com esta medida. Sr. Ministro,
nós achamos esta medida profundamente errada. Não só porque penaliza os alunos que menos têm, porque os mais, enfim, desfavorecidos socialmente e economicamente são aqueles que são precisamente mais penalizados com esta medida, como manifestamente não introduz um fator de qualidade, de atratividade, de incentivos das instituições de ensino superior do interior, que seria matéria que poderia atrair alunos para a região. Portanto, a estratégia toda ela, no nosso entender, nos parece errada. Eu vou terminar, Sr. Ministro, para lhe dizer, gostava mesmo que me pudesse responder a isto. Esta medida também contribui para o aumento do insucesso e o abandono escolar no superior. Eu começo a achar que isto é uma tentação para o abismo. Sr. Ministro, se quer saltar, salte sozinho, não nos leve nem às instituições atrás. Muito obrigada.